O setor de telecomunicações tem uma semana decisiva aí pela frente, com um importante leilão nacional. Expectativa é de que o certame atraia novos investimentos para ampliar a cobertura e a qualidade do sinal em todo o país. Além disso, o governo federal está prestes a anunciar aí novas medidas de conectividade, incluindo a chegada de internet em 6 rodovias federais. Vamos entender um pouco mais sobre essas expectativas para todas essas movimentações com o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, e quem possibilitou essa conversa e também está com a gente aqui é o nosso diretor de Brasília, de jornalismo em Brasília, Daniel Hittner. Ministro Hittner, muito obrigada pela conversa. Bem-vindo por aqui, ministro. Uma boa tarde. Olá, Muriel. Boa tarde. Boa tarde, Daniel, também. E eu peço justamente para que Daniel Hittner faça as honras da casa e comece já conversando. Obrigado, Muriel. Como você disse, nesta semana temos a entrega de propostas à Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, das propostas para o leilão da faixa de 700 MHz, uma faixa super importante para aumentar a cobertura dos serviços de 5G, mas que também embute uma política ali de investimentos para conectar mais de 6 mil quilômetros de rodovias federais com os serviços de internet. Para isso, temos aqui o ministro Frederico Siqueira Filho, que nos fez a gentileza de visitar o estúdio da CNN. Ministro, eu agradeço muito e queria lhe perguntar qual que é a sistemática do leilão. As propostas entregues agora, depois nós teremos a abertura efetiva dos envelopes no dia 30 de abril. Qual que é a expectativa do governo em termos de participação das companhias de telecomunicações e até da arrecadação desse leilão no dia 30 de abril? Boa tarde, obrigado de novo. Boa tarde, Daniel. Exatamente, né? Isso é um momento muito importante do nosso governo, com a realização desse certame, desse leilão. Está previsto para acontecer dia 30 de abril e as propostas, o prazo de entrega das propostas até depois da manhã, dia 15 de abril. E o objetivo desse leilão, dessa faixa de frequência que a Anatel está disponibilizando, é um trabalho como consequência do leilão que houve lá atrás, em 2021. É uma faixa de frequência muito importante para aumentar a capilaridade do 5G, principalmente no interior do Brasil, e também será contemplado as estradas, as rodovias federais, né? A gente está falando aí de mais de 6 mil quilômetros de rodovia federal que está contemplada nesse leilão. E, além disso, essas comunidades que estão nas proximidades, as comunidades rurais que estão nas proximidades dessas estradas, né? É importante porque um dos propósitos do Ministério das Comunicações é fortalecer a infraestrutura digital do sistema de telecomunicações no Brasil. Então, e o 5G faz parte do plano, do programa, né? Então, a ideia é que já se inicie a implantação ainda em 2026. Algumas estradas já serão beneficiadas em 2026, como também para fortalecer e ampliar ainda mais a inclusão digital, porque ainda tem muitas regiões no Brasil que ainda não tem essa tecnologia. Então, e o nosso propósito é cada vez mais estar levando mais inclusão, porque hoje no Brasil, no mundo, não existe inclusão social sem inclusão digital. Então, a expectativa nossa é que a partir em 2026 a gente já consiga iniciar essas implantações. Tem todo um cronograma que as operadoras, as vencedoras, irão atender de acordo com a fiscalização e o acompanhamento da agência da Anatel, que vem fazendo um grande trabalho nisso. E esse processo é consequência, não é, do leilão que aconteceu lá em 2021. Então, a expectativa nossa do governo é muito positiva, é mais investimento no Brasil, investidor acreditando no potencial do Brasil, que passa por essa grande transformação digital, levando mais inclusão digital para a nossa população. Muriel. Ministro, eu justamente queria entender um pouco mais sobre esse leilão especificamente. Essa faixa de 700 MHz, ela é realmente muito estratégica quando a gente olha para um cenário de maior alcance com menos infraestrutura. Qual que é a expectativa quando a gente olha especificamente para esse leilão? Vocês esperam um leilão cheio ou pode existir aí um risco de baixa participação quando a gente olha para esse cenário especificamente dessa faixa?
pela qualidade da faixa de frequência e o que ela vai permitir em termos de ampliação de capilaridade e aumento de disponibilidade da internet 5G para o interior do Brasil, a gente acredita que isso vai ter uma grande atratividade. Então, a expectativa é que o próprio mercado, as operadoras estão se estruturando para participar de entregar essa proposta até dia 15 e a gente tem uma grande expectativa que atender os nossos objetivos, né, com relação às contrapartidas de investimento. Então, assim como a modalidade do último leilão foi de outorga não onerosa, a expectativa nossa é que a gente consiga, através das contrapartidas dos vencedores, a gente vai ampliar a infraestrutura digital como política pública, levando mais inclusão. Então, a expectativa do governo é bastante alta. Ministro, pelo perfil da faixa de frequência de 700 MHz, a sua expectativa é de uma entrada maior, uma disputa mais acirrada por parte, um movimento mais, digamos, audacioso por parte das operadoras regionais, ou é mais de que, Claro, Vivo e TIM entrem mais forte? Esse leilão, como é consequência do projeto anterior, a nossa expectativa é que os provedores regionais que detêm outras faixas de frequências regionais serão mais agressivos e irão conseguir aí bidar. Sem excluir as 3 nacionais, vamos dizer assim. Não, porque essa faixa de frequência, como foi definido lá atrás, em 2021, essa faixa de frequência de 700 seria, e de acordo com como foi aprovado no TCU, seria para quem detém a faixa de frequência de 3,5 GHz na primeira rodada. Então, a gente acredita que as operadoras que detêm a faixa de 3,5 GHz, que venceram lá atrás, essas empresas irão bidar o novo leilão e a ideia é que ele já inicie os investimentos ainda esse ano. Aproveito para perguntar também se vocês já pensam em algum plano B, caso as coberturas não sejam cumpridas pelas vencedoras. Esse leilão tem a expectativa de ter uma segunda rodada e uma terceira rodada, né? Então, a nossa expectativa é que a gente terá sucesso na efetivação desse certame, pela atratividade que é a faixa de frequência dos 700 MHz e o que ela vai propiciar para a nossa população. Então, a gente tem uma expectativa grande que a gente, no dia 30 de abril, a gente com certeza terá um vencedor para cada lote pré-definido no processo licitatório. Ministro, deixa eu entrar num ponto aqui que me parece absolutamente relevante desse leilão, que é a conectividade nas rodovias. Porque hoje, num país como o Brasil, 7ª, 8ª maior economia do mundo, a gente sai aqui de Brasília, numa rodovia federal, chega em Cristalina, no interior de Goiás, a internet não funciona mais. A pessoa sai de São Paulo, vamos dizer assim, não consegue chegar a São José dos Campos com o celular funcionando para conexão à internet. Qual que é a cobertura total hoje, né, se o Ministério tem isso? E havia uma discussão sobre outras medidas complementares. Existe a perspectiva de trazer a parte da cobertura pelo leilão, mais de 6 mil quilômetros, mas também que as próprias operadoras comecem a fazer um compartilhamento das suas redes, né? Se a Vivo atende uma rodovia, também ceder esse sinal para as outras operadoras e vice-versa. Como que está isso? Qual que é o horizonte e quando que começa a funcionar essa cobertura maior do leilão agora de abril? Existem algumas ações em andamento em paralelo ao que está posto no leilão. Uma delas é a Política Nacional de Conectividade de Rodovias, que isso é um projeto que está sendo feito em parceria com o Ministério de Transportes, visando as novas concessões de rodovias, tá? Então, a gente acredita que também a gente aí nos próximos 2 meses a gente está lançando essa política nacional que envolve também, que passa também pelas operadoras. A ideia é que todos os projetos que a gente venha fazendo, a gente sabe das dificuldades que às vezes, em áreas de rodovias que tem baixa densidade demográfica, né? E a ideia é que o poder público, que o governo faça essas contribuições através de contrapartida de processos licitatórios, a exemplo desse leilão. Então, a nossa expectativa é que a gente vai aumentar a nossa capacidade de conectividade em rodovias. De quanto para quanto, mais ou menos? Olha, a gente está falando aí em torno de 60% de ampliação.
tá? Então, de 64%, quando a gente consolidar todos os investimentos, desde o leilão dos 700, como também da Política Nacional de Conectividade de Rodovias, como também das novas concessões que a gente já vem discutindo. A gente discutiu isso com o ministro Renan, sobre a importância, né, de estar sendo pensado nos novos processos de concessões de rodovias para lançar também conectividade, porque isso é uma demanda do setor logístico para viabilizar a segurança pública, para viabilizar quem trafega com segurança nessas estradas, nessas rodovias, e a gente inicia pelas rodovias federais. Então, a nossa expectativa em algumas BRs, a gente já consiga preencher 100% delas, e as outras, né, seria partilhada isso ao longo do planejamento previsto dentro da política pública do Ministério das Comunicações e do Ministério dos Transportes. Então, a expectativa nossa é em torno de 60% de crescimento de cobertura em rodovias quando a gente olha o todo. Até o final deste ano? Não, isso ao longo do processo de implantação do leilão do 700 que seria também. mais ou menos qual o horizonte? Só para São em torno de 4 anos. Perfeito. Tá? Mas a ideia é iniciar já esse ano. Tá? Ainda sobre esse cenário, vocês estão prevendo um modelo de cobertura apenas ou um cenário que também oferece uma qualidade mínima do serviço? Por exemplo, um 4G e um 5G estáveis durante o deslocamento? Não, isso é de acordo, tem que ter qualidade, uma mínima, de acordo com o regulamento de experiência de usuário. Tá? Então, a expectativa nossa não é uma simples cobertura, e sim uma cobertura qualificada. Ministro, eu queria só aproveitar a sua presença para colocar rapidamente aqui outros dois assuntos, data centers e a nossa política de conectividade de uma forma mais ampla, cabos submarinos, etc., e a implantação da TV Digital 3.0. Mas falando de data center, a nova política proposta pelo governo por meio do Redata travou no Congresso Nacional. Existe alguma alternativa para isso? E quando e como o Ministério pretende fomentar alguns incentivos alternativos ao Redata? O Redata foi aprovado na Câmara, mas não houve aprovação no Senado. A expectativa nossa é uma vontade do governo, da própria Casa Civil, dos órgãos de governo envolvidos, é que isso se resolva ainda no primeiro semestre de 26, com o envio de um novo projeto, de um novo PLN, um projeto de lei, para ser resolvido esse tema que é tão importante para a atratividade desse setor. A gente tem a expectativa que o Brasil poderá ser um grande hub de data center por conta de todas as condições climáticas existentes, custo de energia, disponibilidade, infraestrutura de conectividade, e a gente, a partir do Brasil, a gente ser um grande hub de data center para a América Latina, e isso conversa muito com o tema de infraestrutura digital. Tá? Então, o tema Redata, ou incentivo fiscal, é um item, é um atrativo para os investidores internacionais realizarem os investimentos aqui no Brasil, mas a gente pensa além. A gente está conversando também com estados e municípios que demonstram interesse em atrair esses equipamentos. E aí, para isso, a gente precisa pensar na desburocratização, para reduzir o prazo para emissão de licenças ambientais, licença de uso do solo, infraestrutura com redundância de conectividade nesses estados e municípios, para que a gente consiga colocar essa engrenagem para funcionar. E, em paralelo a isso, a universidade, a academia também se preparando para a qualificação de mão de obra. Né? A gente está falando que investimentos desse montante, dessa magnitude, atrai também muitos empregos qualificados. Então, a expectativa nossa é que a gente consiga aí colocar a estratégia nacional de data centers esse ano, desde o incentivo fiscal, como também infraestrutura de conectividade e desburocratização do processo nessa integração entre governo do Brasil, estados e municípios. Ministro, eu vou cometer uma indelicadeza aqui com a Muriel. Se eu puder só aproveitar aqui, Muriel, a última pergunta, é tudo com você. Muito obrigado. Eu estou sendo indelicado aqui com você. Depois a gente se entende aqui. Ministro, a gente tem questionado muito isso, outros colegas seus, a ministra Esther Dweck, sobre a questão dos Correios, que é uma estatal ligada estruturalmente, no final das contas, ao Ministério das Comunicações.
Correios fechou um empréstimo importante no final de 2025, tem uma reestruturação em curso, mas uma das primeiras medidas já não veio como se imaginava, que era um PDV que cobrisse o número imaginado de funcionários. Hoje, qual que é a situação dos Correios? Vão precisar de um aporte, vão precisar de novo empréstimo? O senhor está mais tranquilo do que estava no final de 2025 ou a situação ainda inspira cuidados? Houve uma grande mudança na gestão dos Correios, houve a mudança a maioria da diretoria, e essa diretoria ela formatou um plano de reestruturação que passa por redução de custo no primeiro momento e aumento de receita. Tá? Então, o primeiro trimestre, o balanço deverá ser anunciado agora há pouco. Então, a expectativa é que, mesmo não acontecendo ainda, né, a redução aí do quadro, né, como estava previsto, mas as ações que eles estão fazendo em redução de custo, a exemplo de repactuação de contratos, prolongamento de dívida, parcelamento, eu acho que a empresa vem cumprindo o que está dentro do plano. Né? Então, e a expectativa também com as novas parcerias que a empresa está buscando, visando aumento de receita, também vai ampliar aí o seu portfólio e melhorar aí o resultado financeiro da companhia dentro do que está previsto no plano para 26. A gente sabe das dificuldades que será ainda em 2026, em função de todo o histórico, em função das mudanças que houveram no passado, mas a expectativa é que essa diretoria, que vem fazendo uma microgestão para melhorar o resultado da companhia, eu acredito que sim, a empresa tem solução e a gestão que está sendo feita vai conseguir trazer resultado no médio e longo prazo. Perfeito. Muito bem, muitíssimo obrigada pela presença aqui. Ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, volte mais vezes aqui no CNN Money, viu? Obrigado, Muriel, pelo convite. Estarei sempre à disposição para que a gente possa colocar aqui à disposição da população, dos telespectadores aqui da CNN, das ações do Ministério das Comunicações tão importante para o fortalecimento da infraestrutura digital no Brasil.